sejam bem-vindos ao No Alimentos Zumbis. Eu sou a Nath e vim aqui pra gente conversar sobre uma das estreias surpreendentes que acabou de chegar na Star Plus, o Meme do Mal. Lembra a Moma, aquele bicho ser aterrorizante, lá em 2018 que se espalhou e aconteceram vários casos de desafios, até algumas mortes de alguns participantes? Pois é, virou filme. Mas será que foi tão bom? Será que realmente dá medo igual lá o original? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Esse terror acabou de chegar lá na Hulu e estreou junto na Star Plus, o que é realmente ali peculiar, já que não acontece muitas estreias simultâneas. Mas nesse dia 10 de outubro chegou no catálogo, a gente já conferiu e ali no filme a gente acompanha a Aisha, uma adolescente que sonha ser influenciadora especificamente em AMRS. Eu acho que é esse nome, aqueles sonzinhos, aquelas coisinhas assim, aquela voz. Só que os pais estão vendo ali isso de uma maneira diferente. Ela antes, que era uma atleta, corria na escola, participava de campeonatos, acabou deixando esse esporte e tentou ali focar nessa parte mais artística da internet, o que causou uma certa preocupação neles. Neste meio tempo começa a surgir os boatos de uma criatura que fazia com que as crianças se mutilassem como um desafio. Os pais, é claro, começaram a ficar muito preocupados e se criou ali uma histeria coletiva naquela comunidade. E a Aisha, junto com seu irmão, vão ter que, digamos, resolver a situação ou tentar descobrir o que está acontecendo, porque realmente tá todo mundo se cortando, se ferindo e os pais estão basicamente enlouquecendo com a situação. A premissa é a mesma lá da Momo, mas aqui o bicho, a criatura se chama Green Cut e ele é estranho, mas sinceramente ele não dá tanto medo assim. As crianças, elas recebem, os jovens recebem a imagem no celular de alguma maneira, os pais não sabem por quê, até mesmo os jovens não estão entendendo muito bem, e aquela criatura começa a perseguir eles até algo ruim acontecer. O que faz o filme ser diferente é que ele sai um pouco ali da versão do meme ou daquela situação que aconteceu com a Moma lá em 2018. Porque para quem não lembra aquela imagem assustadora, pois é, vou botar aqui. Você está vendo sobre um filme de terror, então, né, teremos imagens assustadoras. Essa versão, ela é uma obra de arte, ela foi feita por um artista no Japão. Ela estava exposta lá numa galeria e essa imagem foi utilizada em grupos ali pelo WhatsApp na época para gerar esses certos desafios entre os adolescentes, entre os jovens, tipo o Baleia Azul também que aconteceu. De uma maneira bem nociva, algumas coisas ruins aconteceram e a gente vê que no filme ele tenta mostrar isso, mas por uma outra visão, uma outra situação. Os jovens, eles não estão realmente sabendo a fofoca, o boato dessa criatura, da imagem dessa criatura, que pode ser num vídeo mandado por alguém, no link, surge do nada e vai se espalhando. Ninguém sabe realmente da onde surgiu e o que a criatura faz. Eles entendem que é ali desafios que os adolescentes acabam fazendo e que está prejudicando eles. Os pais, nessa tentativa de salvar as crianças, fazem com que eles se afastem das tecnologias, eles se afastem do celular, do computador, tiram a internet delas, para elas não entrarem nesses grupos que julgam que estão fazendo essas coisas. No filme, eles vão para um lado diferente, e eu gostei. Eles colocam a culpa na histeria realmente coletiva, não em uma determinada criatura, mas sim a criatura existe no filme. Não é imaginação, não é algo que estão criando. Ela tá ali atacando, faz com que as nossas expectativas, que já vão meio pré-definidas ao assisti-lo, mude um pouco e o filme fique um pouquinho mais interessante. Só que
O bicho em si, essa entidade que a gente não sabe como ela foi convocada, quem ela é, por que ela surgiu assim naquele período, naquele determinado lugar, não é explicado no filme, mas como qualquer ser desses em filmes de terror, ele não precisa de tanta explicação assim. Ela é uma entidade maligna que utiliza dos sentimentos, e no caso ali da histeria e do medo, para tomar forma e força e fazer o mal. É isso. Só que ele é muito ruim, gente. É um boneco de plástico de péssima qualidade. Não dá medo. As partes em que a gente sente uma certa tensão e talvez um certo medinho é exatamente quando no início do filme a gente ainda não viu e tu tem algumas sombras. Essas sombras e essa coisa de não saber ainda bem o que é que causa realmente um certo pavor. Mas a partir do momento em que tu vê a cara do bicho, que é logo no início do filme, tu já não tem mais medo de nada. Então, se você ainda não viu o filme e quer ali. Então, se você ainda não viu o filme e quer saber se vale a pena, te digo que não é o melhor terror deste ano, já saiu alguns melhores, mas também ele não é tão ruim assim. Acaba que a protagonista, né, a personagem Aisha, ela funciona como aquela garota em que a gente que vai revelar as coisas pra gente. Só que eu queria uma relação mais próxima dela com o irmão menor, que funcionou no pouco que apareceu. E se você for sem a intenção de ser um terror levado a sério, talvez funcione para você. Mas agora eu vou ter que falar um pouquinho com spoilers, então se você não viu ainda, volte depois. Se você não se importa, fique aqui porque a melhor parte é realmente a motivação do monstro que faz ele aparecer. Em O Meme do Mal, o interessante é realmente tentar descobrir o porquê que o bicho aparece, o que que os adolescentes fazem para que ele surja assim em ataque, já que, é claro, os adultos não enxergam a criatura, apenas as crianças e os adolescentes, e é apenas eles que sofrem as consequências do ataque desse monstro, dessa entidade. De novo, a gente não sabe de onde veio. Só que a nossa protagonista Aisha se dá conta de alguns elementos. A partir do momento em que os pais descobrem desse ser que está ali atacando, desse, digamos, desafio entre os adolescentes, eles acabam ficando em pânico, muito preocupado com seus filhos, e quando eles ficam muito preocupados, é aí que o bicho aparece pro filho em questão. Então é a histeria dos pais em relação ao medo daquela criatura que faz eles aparecerem. Os adolescentes, no final das contas, ali a gente descobre que eles nem sabiam, era apenas uma imagem que estava circulando, e a gente vê que uma mãe que tinha um blog acabou ligando isso a algumas situações que o filho estava passando. Que percebemos que a criança, de certo, fazia algumas coisas, se machucava, não era por conta do monstro, mas a mãe associou e invocou aquela entidade. E ela acaba espalhando naquele blog, todo mundo fica com medo, os pais ficam com medo, e cada vez que eles ficavam com essa preocupação, o bicho atacava o seu filho. Então eu gostei muito disso porque ele cria essa narrativa de que a histeria é que faz você ter medo de uma coisa que muitas vezes nem era para ter, era apenas uma imagem idiota que estava circulando, e os pais criaram essa teoria e, digamos, alimentaram essa entidade, esse monstro que atacava os filhos. Isso torna o filme interessante, essa mensagem. Me preocupa um pouco porque algumas das crianças, dos jovens, atacam os próprios pais para se livrar da entidade que está ali. Né, uma mensagenzinha não muito legal, mas eu compreendi o que eles queriam trazer e acaba funcionando exatamente porque ele foge muito da ideia original do que aconteceu com aquele caso da Momo. Fora isso, não tem muito o que explicar. Realmente a entidade surge nessas situações e o filme deixa isso, né, subentendido,
sem precisar falar muito sobre. Eu gosto porque deixa aberto para se um dia, espero que não, porque o monstro é muito ruim, tem uma continuação ou um filme que conte a origem dessa entidade. Acaba que se torna um filme de terror, mais um entre tantos, mas não é o pior que vocês vão ver. Se tu já assistiu, me conte o que achou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um likezinho. E até a próxima.